Olá pessoal, bem-vindo a mais uma videoaula. Então, dessa vez nós vamos estar fazendo aqui o exemplo 2, né, já de métodos de elementos finitos. É o mesmo exemplo anterior, sendo que agora aplicando uma função de forma diferente. Tá? Agora nós vamos aplicar uma função de forma linearmente variável, linearmente variável. Tá? Vamos continuar discretizando com 5 elementos. Tá? E a gente vai resolver também da mesma forma que a gente resolveu o anterior. Beleza? Então, de diversas maneiras. Vamos lá, vamos começar. Bom, na aula anterior a gente já explicou alguma coisa dessa função de forma linear, né? Mas vamos aqui fazer de novo aqui. Tá? É só a ideia, tá? Aplicar a ideia aqui, né, nesse exemplo prático. Então eu tenho aqui a função, tá? Esquece essa função por enquanto. Deixa eu mudar aqui a cor. Veja, eu primeiro preciso dividir o meu domínio inteiro, que é de 0 a 1, em subdomínios, tá? E aí eu vou, como eu vou dividir em 5 partes, então eu quero que seja de 0.2 e 0.2, né? 1 dividido por 5, né? Então meu primeiro elemento estaria de 0 até 0.2, o segundo de 0.2 a 0.4 e assim por diante, né, pessoal? Então aqui eu estou marcando todos os limites do dos meus subdomínios, tá? Então aqui eu teria o elemento 1, aqui eu teria o elemento 2, aqui eu teria o elemento 3, o elemento 4 e o elemento 5, beleza? Então elemento ou subdomínio, né? A gente pode também chamar de subdomínio. E aí, nesse caso aqui em particular, né? Nesse caso em particular, os, os nós de cada um dos meus elementos, então se eu pegar um elemento aqui e escrevê-lo, tá? Ele terá o elemento, eu vou chamar aqui elemento i, tá? Qualquer um, né? De 1 a 5. Ele terá um elemento, ele terá dois nós, tá? Um em cada extremidade. E, e ele terá um nó que eu vou chamar aqui de nó i e um nó j. Beleza? Serão dois nós. Então, por coincidência, aqui nesse caso, os limites dos meus domínios se coincidem com a posição dos meus nós, tá? Então, a posição dos meus nós são essas, tá bom? Então, eu poderia criar um vetor posições de nós já padrão, né? Para isso que eu quero, que são 5 elementos, ou eu posso automatizar. Vamos começar com ele fixo, né? Fazendo de forma mais manual possível e depois a gente automatiza, beleza? Então aqui eu vou chamar de nó 1, nó 2, nó 3, nó 4, 5 e nó 6, tá? Então tenho 6 nós e 5 elementos, beleza? Isso já me dá a ideia, pessoal, que a minha matriz K, tá, será uma matriz 6 por 6 e o meu vetor φ será um vetor de 6 colunas, tá? Uma matriz um vetor coluna, né, de 6 linhas, perdão, e o meu vetor F também, 6 linhas, né? Então, porque eu tenho 6 nós, tá? Beleza. Então, o que eu quero aqui como eu tenho dois nós em cada elemento, eu vou ter duas funções de forma. A que eu vou chamar de NI e NJ, beleza? Localizado. Mas a gente não vai trabalhar inicialmente com ele localizado, nós vamos trabalhar com ele global, tá? Então, segura essa ideia do elemento local, que a gente vai utilizar daqui a pouco. Mas, de início, nós vamos considerar as funções de forma globalmente, tá? Então, vou pegar, copiar aqui. Então, vamos imaginar o seguinte. Que eu tenho os meus nós aqui, tá? Nesses pontos. E a minha função de forma, isso imaginando de forma global, tá? Essas minhas funções de forma têm que valer para todo o domínio. Então a minha função de forma N1, ela estará correlacionada ao valor do nó 1 aqui, certo? Ao valor do nó 1. Então eu vou estar a minha função aproximada, né, vai ser igual a somatório de NI vezes φi, né?
aproximado aqui, lembrando que isso aqui é aproximado. Então, a minha função de forma N1 vai estar multiplicando meu φ1, tá? E esse meu φ1 aqui está relacionado a esse nó aqui, tá bom? Ao nó 1, beleza? Aí o meu φ2 estaria correlacionado ao meu φ2, tá? E assim por diante, beleza? Até A6, né? Beleza? Então essa vai ser a minha função aproximada no final das contas. Mas quem é meu N1? Tá? Meu N1, por definição, eu vou fazê-lo de forma com que ele seja 1 quando estiver correlacionado com o φ1 e 0 quando estiver correlacionado com os demais. Beleza? Sendo que dentro dos elementos contíguos a esses nós, ele vai variar linearmente. Ele pode ser diferente de 1, tá? E vai variar linearmente. Então, por exemplo, o meu N, vamos chamar aqui o N3, tá? Então aqui eu tenho 3, eu quero eu quero achar quem é N3, tá? N3 de x. Quem seria esse? Olha, ele seria uma função tal qual, ele vai ser unitário nesse ponto, tá? 0 nos elementos em que ele não tem encontro, ou seja, não é contíguo a ele, tá? Então aqui é 0, tudo 0, tá? E ele é linearmente variável nos elementos que são contíguos a ele. Então, sendo que ele é 0 no nó subsequente, tá? Então ele é uma função assim, ó, sendo que isso aqui é uma reta, tá, pessoal? Desculpa aí, tá meio troncho. Mas isso aqui são duas retas. Fechado? Então, eu quero essa função aqui, eu quero descrever essa função. Beleza? Então, essa função, primeiro, ela é uma função descontínua, tá? Eu tenho que dividi-la em domínios, no caso aqui em 4 domínios diferentes, eu tenho que dividi-la, tá bom? E ela é 0 nos elementos que não têm conectividade com esse meu nó 3, e ela é linearmente distribuída nos elementos que fazem conectividade com o nó 3, beleza? Então, isso é uma escolha minha, pessoal. Isso é uma forçação de barra, vamos dizer assim, é a gente forçando a barra para isso ser verdade, tá? E a gente pode fazer isso, porque a gente já viu que a escolha dessas funções aqui são aleatórias, tá bom? Então a gente está forçando com que isso seja verdade. É importante vocês entenderem isso, tá? Então, para isso ser verdade, essa minha função 3 aqui, eu vou ter que dividi-la em 4 domínios, tá? Em 4 subdomínios. Primeiro, é no subdomínio aqui de 0 até 0,2, N3 de x vai ser igual a 0, beleza? O outro do subdomínio é que esse final aqui, ó, tá? Que eu já vou botar de cara, entre 0,6 e 1, N3 também é 0, tá? Esse trecho aqui. Então, estou forçando com que isso seja verdade. Tá? E aí eu tenho que subdividir nesses dois domínios aqui, nesses dois subdomínios, tá? Então, de 0,2 até 0,4, eu vou ter uma função diferente de 0. Vai ser uma função que vai ser uma reta. E de 0,4 até 0,6, eu vou ter outra função que vai ser outra reta, tá? Só que dessa vez decrescente. Então eu vou chamar de cx mais b aqui, tá bom? E aí a gente vai achar a gente precisa achar quem são esses coeficientes a, b, c e d, perdão, d, tá? C e d. Ok. Agora a gente pode achar isso de forma genérica, como a gente achou da última vez, tá? Vamos dizer que eu quero achar uma função nm, tá? Veja, m é o índice que vai dizer qual o nó que ela está associada, tá? No caso aqui, era 3, né? Era 3. E aí,
veja, para a gente generalizar aqui esse caso, tá? Para M, tá? Sendo o nó que a gente está querendo relacionar esse N, sendo M, tá? Então, o que acontece? De 0 até, perdão, até a posição do nó x m menos 1, tá? Até a posição do nó x m menos 1, ela vai ser 0, tá? Então veja, essa é a posição do nó 2, tá? Que é m menos 1, beleza? Por outro lado, para x, perdão, para x, isso é igual a 0. Para x, no intervalo, aí eu vou botar aqui genericamente, né? L, tá? Que seria 1 aqui no caso. Vou botar 1, que é para esse caso, né? Até x m mais 1, ou seja, de x m mais 1, né? Até 1, ela também vai ser 0. Também vai ser 0, tá? Então, x4 é 0,6, então, de x4 até 1, até o número total, né, de nós, então no final vai ser igual a 0 também. Por outro lado, para x entre xm menos 1 e xm, tá? Eu vou ter uma função de forma que vai ser do tipo a vezes x mais b, e para x de xm até xm mais 1, eu vou ter uma função de forma do tipo cx mais d. Tá? É isso que eu fiz, só que de forma genérica agora. Tá? Eu fiz para o N3, estou fazendo de forma genérica agora. Beleza. Então, essa é a minha função, tá? De forma genérica. Eu preciso achar aqui quem é A, B, C e D de forma genérica também. Beleza? Então, veja bem. Eu vou chamar isso aqui de 1, isso daqui de 2. Beleza? Reta 1, reta 2. Então, para reta 1, a minha, essa minha reta ascendente aqui, tá? Essa minha reta aqui ascendente. Então, o que é que eu tenho? Eu tenho que o valor da função de forma para quando x for igual a x menos xm menos 1, tá? Ela vai ser igual a 0, tá bom? E quando x for igual a xm, perdão, maiúsculo aqui, x for igual a xm, então ela vai ser igual a 1. É isso que eu tenho de condição de contorno, tá? Então, aplicando isso, eu vou fazer o seguinte, ó. A vezes x m menos 1, tá? Mais b, isso é igual a 0, beleza? Então, b é igual a menos a vezes x m menos 1, tá bom? Já por essa outra condição de contorno aqui, eu tenho que a vezes xm mais b é igual a 1, tá? Sendo que b é igual a menos a vezes xm menos 1, isso igual a 1. Então, a vezes xm menos xm menos 1 é igual a 1, beleza? Então, a é igual a 1 dividido por xm menos xm menos 1. Beleza? E b, por consequência, tá? Vai ser igual a menos xm menos 1 dividido por xm menos xm menos 1. E aí a minha função nm, tá? De x vai ser igual a x menos xm menos 1 dividido por xm menos xm menos 1. Tá? Então essa é a minha função aqui
da reta ascendente, tá? Então, se eu quero N3, vai ser x menos x2, tá? x3 menos x2. Perfeito? Já para o meu caso 2, eu tenho que Nm para x igual a xm é igual a 1, certo? E Nm para x igual a xm mais 1 é igual a 0. Então eu tenho que C, tá lembrando que Nm agora é Cx mais D, né? Então eu tenho que C vezes xm mais B é igual a 1. Tá? Só que eu vou começar por essa segunda aqui, ó, em que C vezes xm mais 1 mais B é igual a 0. Tá? Então eu tenho que... D, perdão. Que é o D, né? Toda vez eu tô esquecendo, que é D. Então aqui eu tenho que D é igual a menos C vezes xm mais 1. Beleza? Então substituindo aqui, C vezes xm mais, no caso, menos C vezes xm mais 1 é igual a 1. Então C vezes xm menos xm mais 1 é igual a 1. Beleza? Então C é igual a 1 sobre xm menos xm mais 1. Lembrando que esse valor aqui será negativo, tá? Porque xm mais 1 é sempre maior que xm, né? Então isso vai ser um coeficiente, tá, da reta, angular da reta, que vai ser negativo, então é uma curva ascendente, então isso confere, beleza? Confere com o que a gente estava prevendo. Já o D vai ser igual a menos xm mais 1 sobre xm menos xm mais 1. Ou seja, praticamente igual, né, pessoal? Sendo que vai mudar são os valores aí. Beleza? Então, estou fazendo bem devagarzinho aqui para ninguém se perder, tá? Mas Nm agora de x vai ser igual a x menos xm mais 1 dividido por xm menos xm mais 1. Então essa vai ser a função descendente, tá? Então esse vai ser o segundo trecho. Beleza? Então tá aqui as nossas funções de forma. Vamos jogar isso então para no MATLAB. Ok, as equações estão aqui, mas primeiro eu tenho que colocar os pontos x, né? Eu tenho que dizer quem são os pontos x. Então, os nós, né? Que vão coincidir com os nossos limites do subdomínio. Então aqui vai ser, o ponto 1 vai ser 0, o nó 2 vai ser 0.2, né? 0.4 e 1. Tá? Então aqui está as posições x. Tá? Que a gente pode automatizar isso facilmente também, né? Como a gente já fez para os outros casos. Mas vamos inicialmente aqui fazer manualmente. Tá? Então, eu tenho a função de forma n1, tá, de x, que vai estar correlacionada a esse meu índice aqui. Tá? Eu vou botar esse n1 aqui de uma forma diferente. Vou botar como já índice da matriz. Eu vou botar como índice de uma matriz, porque ele já forma um vetor coluna para a gente, tá? Que a gente vai precisar depois. Então, eu vou ter 4 subdomínios, tá? Então, vou abrir aqui parêntese. Vou botar aqui x maior ou igual. Vou botar primeiro maior ou igual, depois a gente corrige, tá? Esses domínios. Se der algum problema no gráfico.
Vou colocar logo 4 vezes. Tá? Então vamos lá. Esse meu nó 1 é o nó 0, né? Tá? É o nó 0. Então vai ter algumas coisas aqui que vão ser excluídas, né? Alguns intervalos desses. Porque veja, eu não tenho nenhum valor x que é menor do que 0, tá? Que é menor do que 0. Então, só voltando aqui, se eu quero saber quem é N1, tá? Eu não vou ter uma posição de x0, porque eu não tenho nó x igual a 0, tá? Então não tenho essa posição aqui, ó, x1 menos 1, não tenho a posição x0, tá? Então esse intervalo aqui, para o caso específico do nó 1, cai fora, tá? Também eu não tenho esse outro intervalo aqui, ó, em que x é menor do que x0. Também não tenho, tá? X é no mínimo x0, x1, perdão. X é no mínimo x1, tá? Que é 0, né? Então também não tenho esse valor aqui de x0. Então esse intervalo também cai fora. Então eu fico só com dois intervalos aqui em N1. Esse daqui que é igual a 0 e esse daqui de baixo, beleza? Então eu vou copiar aqui para baixo. Esse aqui vai ser o meu N2, tá? Mas depois a gente vê isso. E eu vou excluir esses meus dois primeiros intervalos aqui. Vou ficar só com o intervalo que é de x1, certo? Que é o N1 que eu estou tratando, né? Até x2, né? Que é xm mais 1, tá? Isso não vai ser igual a 0. Tá? E eu vou ter a opção aqui de x ser maior que x2, tá? Vou ter só essas duas opções, né? Porque não há nenhum valor menor que x1, tá? Que é 0 no caso, né? E aqui vai ser quem? Essa equação aqui vai ser só trecho descendente, tá? Só vai ser o trecho descendente. Que vai ser esse daqui, ó. X menos x2 dividido por x1 menos x2. Tá, pessoal, eu desisti da sintaxe aqui de já colocar na matriz porque está dando um errinho, então eu vou criar assim individualmente, tá? N1, N2, depois eu monto a matriz. Como a gente está fazendo manual, não tem problema nenhum. Então a primeira função está criada aqui, tá? Vamos só ver aqui a cara dela no gráfico, né? Deixa eu colocar aqui plot. Plot. Quero ver ela aqui, ó. Bom, tá aí ela, né? Ou seja, quando x for igual a x1, quando for x0, né? Ela vai ser 1. Vai ser 0 nos demais elementos que não tem, não estão com esse nó associado, tá? Ou seja, a partir de ponto 2 aqui é tudo 0, tá? E no primeiro elemento que está associado a ele, tá? Ela vai ser linearmente variável, beleza? Não tem um elemento à esquerda desse nó, porque meu domínio acaba aqui em 0. Então, tá certinho aí do jeito que era previsto, né? Agora, a minha função N2, tá? Deixa eu botar aqui x maior. Tá? X maior é que x3, no caso, né? Xm mais 1 vai ser 0. E para x menor que x1, tá? X m menos 1 também vai ser 0. Então vamos lá voltar só para a gente ver, ó. Para x menor que xm menos 1 é 0. E para x maior que m mais 1 é igual a 0. Não precisava nem botar esse intervalo aqui, né, pessoal? Eu botei, mas não precisava botar esse final, porque acima disso é tudo 0, tá? Então só preciso botar essa primeira parte aqui e a segunda parte dos intervalos, beleza? Então, para x menor que x1, então vai ser 0. Também essa
essa função aqui, ela é insignificante, né? Porque, veja, x1 é x0, então x nunca vai ser menor que x0, tá? X nunca vai ser menor que zero, então isso aqui não vai fazer nada na minha equação. Mas eu vou deixar aí porque as outras vão seguir o padrão, eu só faço copiar e colar, né? Então, para x maior que x3 também vai ser tudo zero. Para x entre x1 e x2, tá? Que é o meu xm. Lembre que o m é o 2 aqui, tá, pessoal? Então eu vou ter a função ascendente aqui. E para x entre x2 e x3 eu vou ter minha função descendente, tá? Não é zero, né? Obviamente. Então a minha função descendente é essa daqui. Só que aqui eu vou colocar x3, aqui x2, aqui x3. Beleza? E a minha função ascendente é bem semelhante, então eu vou copiar e colar aqui também. Aqui vai ser x menos x1 e aqui vai ser x2 menos x1. Certo? Essa vai ser a minha função ascendente. Bom, tá aí marcada, vamos ver como é que ela ficou, né? Eu vou deletar isso aqui que eu não preciso mais. Vamos marcar aqui e ver como ela ficou. Opa, tem alguma coisa estranha, vamos ver o que é. Deixa eu só... É alguma questão do intervalo, tá? Mas deixa eu só ver aqui, mudar a cor logo. Para vermelho. Pronto, agora foi. Tá, porque no caso ele estava... Quando o x estava igual a x2, ele estava somando as duas partes, né? Então aí estava dando errado, né? Então um desses dois intervalos precisam ser igual só, né? Precisa ser um intervalo aberto. Fechado. Então aqui eu vou botar x maior. Porque aqui já está pegando. X menor, beleza. Então tá aí. Quando x for igual a x2, ele é 1. É 0 em todos os demais nós, tá? Então ele é 0 em todos os demais nós. E ele é linearmente variável dentro dos dois elementos contíguos. Veja que a definição é que é importante, tá, pessoal? Vocês entenderem aí. Deixa eu colar, porque aqui vai ser só copiar e colar. Tá? Vou montar aqui vários. Então aqui eu tenho N3, talvez eu tenha copiado demais. Aqui N4, aqui N5 e aqui N6. Beleza, são 6. São 6 nós, tá? São 6 funções de forma, uma associada a cada nó. O N3 aqui vai ser, ó, para x menor que x2, né? Xm menos 1. Aqui entre x2 e x3. Aqui entre x3 e x4. Aqui maior que x4, beleza? E aqui dentro, aqui vai ser x2, aqui x3, aqui x2, aqui x4, aqui x3 e aqui x4, beleza? Também está montada essa equação 3. A equação 4, se x menor que x3, entre x3 e x4, entre x4 e x5, uma a mais, né? E aqui maior que x5. Aqui vai ser x3, x4, x3. E aqui vai ser x5, aqui vai ser x4 e aqui x5. Beleza? Ok. N5 menor que N4. Entre 4 e 5. Entre 5 e 6 e maior que x6. Tá? Esse maior que x6 também está aqui sem necessidade, eu podia deletar, porque não há nenhum valor maior que x6, né? Que é 1, tá? Aqui vai ser x4, aqui x5, aqui x4, aqui x6, aqui x5 e aqui x6. Daqui a pouco a gente chega a cada um, tá? No gráfico, né? Pra ver se eu não me confundi em alguma coisa. Então tem aqui para qualquer valor menor que x5 é 0, tá? Para entre x5 e x6 ela vai ser isso daqui e não há nenhum valor acima de x6. Então vou deletar isso aqui, tá? Então isso aqui vai ser x5, aqui x6 menos x5. Então só vai ter o trecho
ascendente aqui no N6. Tá? Então vamos botar todas aqui, tá? Que a gente compara. Tá? N3, N4, 5. Beleza, pessoal? Então veja que está tudo conforme nós pensamos, né? Tá? O N2 aqui, ó, quando x igual a 0.2, esse aqui é o 2, tá? Então é 1 nele e 0 nos demais e assim por diante, tá? Assim, sequência. Então é exatamente isso que a gente queria, todas as funções de forma estão criadas, basta então a gente utilizar agora o método de resíduos ponderados. Então, pessoal, pegando as equações aqui do outro exemplo, que são iguais, tá? Então, a matriz K, cada elemento da matriz K vai ser achado por essa equação, e cada elemento do vetor FL vai ser encontrado por essa equação aqui. Foi a mesma que a gente utilizou na questão anterior, tá? O que a gente mudou, a única coisa que a gente mudou foram as funções de forma, tá? E a quantidade de elementos por consequência. Só que aqui ele está com erro, porque eu tenho que criar aqui a matriz N. Vou criar a matriz N, que vai ser cada uma das matrizes aqui, cada uma das equações, da som de forma. Espaço assim, escritura. Beleza, então tá aqui o vetor, né? Vetor coluna, a matriz N, tá aqui, engloba todas as funções de forma. E agora sim, é porque aqui ele está chamando, né, pessoal, cada índice, né? O L vai ser de 1 até 6. Aqui, ó, rows de x é 6, né? A quantidade de linhas do vetor x, vetor nó, né? E M também. Então vai ser de 1 a 6, de 1 a 6, tá? E aí ele está chamando NL e NM aqui. Então, tá montando aqui, já está montada, pessoal, tá? Vocês sabem que já está montado. Se eu chamar aqui meu K, tá aqui a minha matriz K, tá? Global. E o meu vetor F tá aqui. Lembrando que para funções ordinárias, né, para equações normais que a gente está aproximando, a gente vai precisar da equação original, que não faz muito sentido, tá? Mas é isso aí, tá? Quando a gente estiver trabalhando com equações diferenciais, não vamos precisar. Então, K, A, né, vai ser igual a K elevado a menos 1 vezes F. Tá? Então, a gente tem aí os coeficientes, tá? Na verdade, isso aqui eu não vou chamar de A, vou chamar de Φ, né? De Φ. Ideal se fosse Φ chapéu, né? Mas eu não consigo botar. Vou chamar aqui de filinha, tá? Para não dar erro. Então esses são os valores aproximados, tá? De cada um. E eu vou multiplicar cada um com a sua função de forma correspondente. Então, a minha função aproximada, tá? X vai ser igual a somatório. Eu vou botar aqui já automatizado, tá, pessoal? Para que a gente não perca muito tempo. Somatório de I igual a 1 até rows de x. Então, copiar aqui. De 1 até 6. Então, tenho 6 somas, né? E aí eu vou ter φ, esse valor aqui, ó, φ I, né? Então, ele vai pegar cada índice daqui e multiplicar com cada função de forma nx, né? I também, beleza? Então, ele vai pegar de cada função dessa de forma e vai multiplicar, beleza? Então, tem aqui a minha função aproximada já está criada. Eu posso até mostrar para vocês como é que fica a cara dela, beleza? Então, não faz muito sentido, né, pessoal? A gente está vendo isso aqui porque realmente é uma equação enorme, tá? É dividida em vários subdomínios, mas ela está criada aí corretamente. E aí eu vou só criar um plot, tá? Em que aqui eu vou botar a minha função original primeiro, a minha função original e x, né? Então aqui a gente tem a nossa equação original, tá? E aqui a nossa função aproximada. Vê a cara dela aí, né? Então vê que aproximou, realmente aproximou, tá? Agora tem poucos elementos aí. Se eu aumentar a quantidade de elementos, eu aumento a minha precisão
na equação aí, tá? Então, a primeira parte do exercício está resolvido, que é resolvendo a partir de funções de formas globais, tá? Então, a gente criou as funções de forma global aqui, globalmente, tá? E conseguimos aproximar essa curva aí, tá bom? Então, deixa eu salvar. O que eu vou fazer agora é tentar criar, na verdade é fazer esse mesmo exemplo, tá? Agora não mais utilizando funções de forma global, mas resolvendo localmente, tá? Resolvendo o problema localmente e depois exportando para o global, beleza? Então vamos lá. Ok, então eu vou montar o problema de forma local, depois somar contribuição de cada subdomínio, tá? E aí resolver o problema globalmente, tá? Mas primeiro a gente monta o problema localmente. Então o que acontece? Vamos abrir aqui um novo. Então veja, localmente, eu tinha falado para vocês, tá, que a gente vai estar trabalhando com elemento I e J, beleza? Então, isso é qualquer valor, né? I pode assumir qualquer valor, J pode assumir qualquer valor entre 1 e 6, tá, pessoal? Entre 1 e 6, né? Na verdade, I vai assumir entre 1 e 5 e J vai assumir de 2 a 6, né? E aí, eu tenho uma função de forma para esse elemento, perdão, o meu elemento aqui, tá? Ele vai ter uma função aproximada aqui isso aqui é do elemento, né? Tá? Isso aqui é a função aproximada do elemento. Ele vai ser ni vezes φi, tá? Mais nj vezes φj. Esse vai ser a função aproximada desse meu elemento, tá? E aí eu preciso achar quem é ni e quem é nj. Veja que eu não tenho mais n's igual a zero, né, pessoal? Porque aqui eu estou tratando do elemento só, tá? Então, o elemento só eu vou ter duas funções de forma, porque eu tenho dois nós. A função de forma ni vai ser 1. Vai ser 1, né? Quando φ for igual a 1 e 0 quando φ for igual a j, quando x for igual a j, tá? Deixa eu pegar outra cor aqui. E a minha função j vai ser essa verdinha aqui, vai ser 1 quando x for igual a j, vai ser 0 quando x for igual a y. Tá bom? Então, a gente acha da mesma maneira, pessoal, tá? A gente acha da mesma maneira, só que vai ficar um pouquinho diferente. Vai ficar um pouquinho diferente, porque... bom, vocês vão entender daqui a pouco por quê. Porque a gente não está tratando mais de dois elementos diferentes, tá? A gente está tratando só de um elemento, tá? Bom, vamos lá, destacar. Então, a minha função ni, tá? Ela assume um comportamento linear, ax mais b, tá? E a minha função nj também assume um comportamento, tá, linear, que eu vou chamar de c vezes x mais d, né? Tá? Vai ser bem semelhante ao que a gente fez anteriormente, se vocês quiserem acelerar aí. Mas a função lá, finalmente, o resultado final da equação vai dar um pouco diferente, tá? É porque a gente está tratando só dentro do mesmo elemento, tá? Mas vamos lá. Então, ni, para quando x for igual a xi, xi, eu vou botar aqui um maiúsculo, vai ser igual a A vezes x i mais b, e isso vai ser igual a 1, certo? E ni, para quando x for igual a xj, tá? Vai ser igual a vezes xj mais b igual a 0. Beleza? Você já deve ter percebido que quando eu boto posição, quando é uma posição definida, estou botando maiúsculo, né, pessoal? Quando é x variável, quando é uma variável, é x minúsculo, tá? Então, por essa aqui segunda equação, eu tenho que b vai ser igual a menos a vezes xj, tá? Então, jogando na primeira equação, eu vou ter a vezes xi menos a vezes xj igual a 1. Então, eu tenho aqui que a é igual a 1 sobre xi menos xj.
beleza? E que B vai ser igual a menos xj dividido por xi menos xj. Percebam que xi menos xj, ou xj menos xi, perdão, é o comprimento do elemento, tá? É o tamanho do elemento. Concorda comigo? Mas vamos deixar assim por enquanto. Qualquer coisa, se for o caso melhor, depois eu mudo depois, tá? Então aqui, ni de x vai ser igual a x menos xj dividido por xi menos xj. Perceba que aqui é menos L, tá? É porque L, o comprimento do elemento, né, vai ser xj menos xi. Beleza? Eu vou botar até aqui, porque caso a gente precise, né, a gente já sabe. Então, ni de x vai ser igual a menos vezes x menos xj dividido por L. Tá? Porque se L aqui é negativo, eu botei o negativo para fora. Tá? Então, essa é a função ni. Essa é a função ni. Tá? Qualquer uma das duas formas está correta. Já a minha função nj, deixa eu botar aqui uma divisão. Tá? Eu tenho aqui que nj para quando x for igual a xi é igual a zero. E nj para quando x for igual a xj vai ser igual a 1. Isso implica que isso implica que C vezes xi mais D é igual a zero. Isso implica que C vezes xj mais D é igual a 1. Tá? Então, dessa primeira equação, a gente tem que D é igual a menos C vezes xi. Tá? Jogando nessa segunda equação, a gente tem C vezes xj menos C vezes xi igual a 1. Então, eu tenho que C vezes xj menos xi é igual a 1. Então, C é igual a 1 sobre xj menos xi. Isso agora é igual a L, né? Positivo, tá? E D vai ser igual a menos xi sobre xj menos xi. Tá? Importante destacar, tá? Que, não, deixa eu botar logo, nj vai ser igual a x menos xi sobre xj menos xi, tá bom? Beleza? Então veja, isso daqui, só destacando, né? Isso aqui vai ser igual a x menos xi sobre L. Tá? Pode ser assim também. Agora veja, além disso, também eu vou substituir esse xi, tá? Porque esse xj e esse xi variam com a posição do elemento, né? Eu precisaria saber. Então, o elemento 2, por exemplo, xi seria 0.2, xj 0.4. Então, eu não quero, tá? Eu não quero estar tratando de forma global. Eu quero isolar isso completamente de forma local, tá? Então, eu quero achar uma função, tá? Seja totalmente independente das posições em termos globais. Então, veja bem. Agora, eu vou associar aqui, na verdade, tá, o meu elemento a um nó. Então, esse meu elemento aqui, tá, ele é o meu elemento que eu vou chamar de elemento I, tá? Ou seja, ele vai estar sempre associado com o nó inicial. Tá? Então, se eu estou tratando do elemento 1, tá, eu vou tratando com o nó 1, nó 2. Meu elemento 2 vai estar
nó 2, nó 3. Então, o número do elemento, da forma que eu numerei, tá? Está sempre associado ao número do primeiro nó. Tá? Isso para esse caso específico, tá? Por conta da forma que eu numerei. Tá? Então, se eu estou tratando do elemento M, tá? O meu nó M vai ser o nó da esquerda aqui, vai ser XI. Tá? Então, se eu estou tratando do elemento M, tá? O meu I vai ser igual a M. Tá? E o meu J vai ser quem? Vai ser M mais 1. Certo? M mais 1. Beleza? Por outro lado, a minha posição XI vai ser igual à posição XM, tá? E a minha posição XJ vai ser igual à posição XM mais o comprimento da barra. Concorda comigo? Que é esse 1 aqui, ó, tá? Que é o comprimento da barra. Tá? Então, dessa forma, eu vou estar substituindo aqui, ó. Aqui esse meu NI. Então, esse meu NI aqui agora do elemento M, tá? Do elemento M. É bom destacar isso. Eu vou ter 5 elementos, né? De 1 até 5. Então, esse meu NI do elemento M vai ser igual a menos de X menos XM mais 1, tá? Dividido por L. Já esse meu NJ para o elemento M, tá? Vai ser igual a X menos XM sobre L. Por que eu estou destacando aqui que é do elemento M? Porque a gente vai montar uma matriz K e uma matriz F, ou um vetor F, tá? Para cada elemento. Então, eu vou ter 5 matrizes K e 5 vetores Fs, tá? E eles vão depender da posição XM, tá? Só da posição inicial. Não vou precisar saber das duas posições dos dois nós. Apenas agora aqui do XM. Aqui não é XM mais 1, aqui é XM mais L, perdão, tá? XM mais L. Errei aí, tá? Então, ainda bem que eu vi logo. Então, veja. Eu vou declarar aqui essas equações NI de X, tá? Mas ela não vai ser só função de X, tá? Ela vai ser função de X, que é a variável, tá? Mas vai também ser função da posição XM. Então eu vou botar aqui que ela é função também de XM, tá? Beleza? Então esse M vai variando conforme o elemento que eu estou tratando, tá? Então ela vai ser igual a menos X menos XM mais L, aqui de parênteses, dividido por L. Tá? Então, primeiro que eu preciso declarar quem é L aqui, né? L vai ser igual a 0,2, né? Beleza? Ele não deu erro aqui para o XM, por quê? Era para ele ter dado erro aí para o XM. Porque eu botei que era em função do XM. Não, então não era para ter dado erro, não. Estou falando besteira. E o NJ... Qualquer coisa eu mudo, tá, pessoal? Eu acho que foi assim que eu fiz. Tá? Qualquer coisa eu mudo. X menos XM sobre L. Tira esse negativo aqui. NJ. Beleza. Então, a minha matriz K local, ela só tem 2 nós. Tá? Então, portanto, vai ser uma matriz 2 por 2. Tá? Porque eu só tenho 2 N, né? Tenho NI e NJ. Então, o primeiro termo dessa matriz, né? O termo 1 vai ser NI, NI. O termo 2 vai ser NI, NJ. Tá? O termo 2,1 vai ser NJ, N1. Tá? NJ, NI. E o último termo vai ser NJ, NJ. Beleza?
Bom, vamos anotar que vocês vão saber, né? Isso aqui. Certo? Então a minha matriz K, vou chamar de K minúsculo, tá? Local, vou chamar de K minúsculo. Tá? E o F também vou chamar de minúsculo e no global vou chamar de maiúsculo, tá? O F. Tá? Que eu vinha chamando o F de minúsculo, vou chamar de F de maiúsculo lá depois. Então localmente vai ser minúsculo, essa é a nossa denominação, global vai ser maiúsculo. Então o meu K aqui, tá? Local, né? Vai ser igual a uma matriz 2 por 2. Tá? Em cada termo desse eu tenho o meu KLM, né? O índice, né? Então eu vou montar aqui manualmente, tá? Essa matriz, não de forma automatizada. Tá? Agora veja, primeiro, essa minha matriz aqui não vai mais de 0 a 1. Tá? É o primeiro ponto, deixa eu aproximar. Essa minha matriz não vai de 0 a 1, porque ela é local. Tá? Então o 0 a 1 é o meu domínio global. Então ela vai de uma posição. Se eu estou querendo a minha matriz K do elemento M, tá? Eu vou botar aqui, depois eu vou tirar isso. Mas vou deixar por enquanto. Tá? Eu vou precisar do meu XM, tá? Vai ser do meu XM até meu XM. Até meu XM mais L, né? Perdão. Mais L, tá? Então, eu vou do domínio. O meu elemento M vai do nó M até o nó M mais 1, né? Lembra disso aí, tá? Então, eu tenho que pegar da posição XM até a posição XM mais L, tá? Como eu chamei aqui de XM, para não dar erro, tá? Eu vou colocar aqui L agora, tá? Meu L, tá? Vai variar aqui de 1 até rows de X, tá? Ou seja, ele vai de 1 até 6, beleza? Perdão, row X menos 1, tá aqui. Menos 1, vai de 1 até 5, que é a quantidade de elementos, tá? Eu só vou ter matrizes, eu vou ter 5 matrizes aqui K, né? Então, eu vou ter a matriz KL, tá? Matriz KL, vai de K1, K2, K3, K5 até K5, tá? Esse meu X aqui é o meu XL até o meu XL mais L, mais o comprimento, né? Tá? Mais o comprimento da barra. Tá? Então aqui já está definido, tá correto aqui. Tá pegando, ó, o meu elemento 2, por exemplo, tá? A minha matriz K do elemento 2. A matriz K do elemento 2. Ele vai pegar aqui da posição do nó 2 até a posição do nó 2 mais L, que é a posição do nó 3. Beleza? É isso que está se tratando. Aqui. Já o meu N aqui, tá? Eu vou tirar isso aqui, porque eu não tenho mais um vetor. Não tenho mais um vetor. Vou colocar aqui NI, tá? Vai ser NI. Esse aqui vai ser NI também. Tá? Eu vou tirar esse M, eu não tenho mais um vetor N. Só que aqui eu tenho função da posição, né? Da posição XM, tá? E a minha posição XM aqui vai ser quem? Vai ser XL, né? Então, se o meu elemento é o elemento 2, o meu X, a posição XM, vai ser a posição X2, né? Então, eu vou colocar XL aqui, tá bom? Mesma coisa aqui. Tá? E aí, o meu elemento 2 vai ser NI, NJ, tá? Isso é a mesma coisa que NI, NJ. O meu elemento 2,1 vai ser NJ, NI, tá? E o meu elemento 2,2 aqui vai ser NJ, NJ. Porque lembrando que localmente o meu nó 1 é o I e o meu nó 2 é o J, tá? Então vai ser assim a minha matriz K. Tá? Agora veja, ele está formando aqui 5 matrizes K. Tá? Então eu posso chamar qualquer uma das 5. Se eu botar igual aqui vai dar ruim, porque aqui são várias matrizes, tá? Dentro de uma matriz. Então ele vai dar aqui, ó. São várias matrizes 2x2, né? 5 matrizes 2x2. Tá? Mas eu posso chamar aqui, ó. Ele está computando. Se eu colocar aqui K1, então vai ser a minha matriz local do elemento 1, tá? Vai ser isso aí. Tá? Minha matriz K do elemento 2 vai ser isso aí. Ô, professor, tá igual. Vamos ver a 3. Tá igual também. Então é tudo igual? É tudo igual. Por que é tudo igual?
porque o comprimento é igual de todos os elementos. Tá? Só daria diferente isso daqui se o comprimento dos elementos mudasse. Tá? Mas como os comprimentos são iguais, é L igual a 0,2, tá? Vai ser sempre um intervalo aqui, ó, de 0,2. Eu posso botar de 0 até 0,2, vai ser igual, essa integral vai ser igual, de eu botar de 0,2 até 0,4. Tá? Veja, eu colocar uma integral de 0 até 0,2, aqui, numericamente, é igual a colocar uma integral de 0,2 até 0,4. Tá? E assim por diante. Então vai estar tudo igual aqui. Ah, professor, mas por que você fez assim? Tá? Veja, para a matriz K, eu poderia ter feito de 0 a L, tá? Tranquilamente. E ter tirado esse XL aqui, não importa. Tá? Só que o problema é, para o meu vetor F, isso vai importar. Tá? Para o meu vetor F, L, tá? Isso vai importar. Por quê? Porque esse meu vetor F, lembra lá, pessoal? Então deixa eu pegar aqui. Veja que o meu vetor F era calculado dessa forma, na integral da função real vezes a função de forma. Ora, a função de forma tudo bem, é local, mas a minha função real é global. Então a minha função real, eu preciso pegar do x correto até o meu... nas posições corretas, porque vão dar diferentes, tá? Já que as minhas funções de forma... Perdão, já que essa minha função é diferente em cada trecho do meu domínio, tá? Então, só deixar claro aqui. Eu fazer a integral dessa função de 0,2 a 0,4, tá? É diferente de eu fazer de 0 até 0,2, porque a função é diferente, tá? Para o meu vetor K não importa, porque NI e NJ para qualquer elemento é igual, é a mesma função, tá? Então a única coisa que poderia mudar seria o comprimento da barra, porque a minha função de forma é igual, eu forcei ela a ser igual para cada elemento, tá? Mudando apenas o comprimento aqui dela, né? Já para a minha função f aqui nesse caso, né, de funções ordinárias, eu dependo da função real. E a minha função real não é igual para cada subdomínio. Beleza? Ela é diferente, a integral dela, né? Tá? Então eu vou precisar, de qualquer forma, dessa subdivisão corretamente para o meu vetor f. Tá? Então meu vetor f aqui eu vou botar, ó, só um vetor de duas linhas, tá? Porque eu só tenho dois nós localmente. Isso aqui é local, lembra que é local. Tá? E aí ele vai ser, isso sempre vai ser da minha função φ. Tá? Φ de x, tá bom? I vezes NI. E aqui vai ser a minha função φ vezes NJ, tá? Então, veja que eu só fiz essa modificação aí, mas agora, novamente também, se eu botar aqui igual, ele vai dar um erro. Tá? Um erro não, ele não indica quais são os números, porque são vários vetores, são várias matrizes dentro de uma matriz, tá? Mas se eu chamar aqui vetor F1, tá? Opa. F1 vai estar aí. Agora você veja que vai dar diferente do 2, tá? Vai dar diferente do 2. Então deu diferente. Por quê? Porque a minha função real varia com o domínio. Beleza? Deu F3. Eu vou colocar todos, né? Porque aí já fica anotado para vocês, né? Em PDF, para quem tiver dificuldade. Vou botar também o K, né? Mas o K vai dar igual, tá? Saibam que vai dar igual. Tá. Pronto. Então, tá montado aí o meu problema localmente, tá? Então, vou deletar isso. Então, o meu problema local está montado. É isso quando eu digo que a gente monta o problema localmente, é isso que eu estou falando, tá? E aí a gente precisa da segunda etapa, que é... Deixa eu botar aqui uma coisinha. Que é transformando local em global, tá? Por quê? Porque, veja, eu preciso somar os efeitos locais. Mas se eu somar aqui essas matrizes, veja que eu vou ter uma matriz 2x2, né? Tipo, tudo somado, né? Mas não é isso que eu quero. Globalmente, eu sei que eu tenho uma matriz 6x6, né? K, e uma matriz F de 6 linhas por uma coluna, tá? Então, eu preciso saber somar isso daqui. Eu preciso aferir isso daqui globalmente, tá? Eu preciso colocar a incidência desses valores globalmente. Então, como é que eu faço isso? Eu posso fazer isso manualmente, tá?
E aí eu vou fazer o seguinte, olha. Como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou fazer isso? Então, veja, a gente sabe que o elemento 1 vai de 0 até 2, de 0 aqui até 2. O elemento 2 vai de 2 até 4. O elemento 3 vai de 4 até 6, 0.4 até 0.6. E assim por diante, né? Até 1 aqui. Então tem o elemento 1, tem o elemento 2, tem o elemento 3, tem o elemento 4, tem o elemento 5, tá? Então, do elemento M qualquer, né? Se eu pegar aqui, eu tenho o nó I e o nó J, não é isso? O que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que associar o nó I local, que é o primeiro nó local, com os valores globais dos nós, e o segundo nó local com o nó também global. Então, esse meu nó aqui, deixa eu botar o nome, né? Esse meu nó aqui é o nó 1, o nó 2, globalmente, né? Nó 3, nó 4, nó 5 e nó 6, tá bom? Então, veja, para o elemento 1, o meu nó I equivale ao nó 1 global. Concorda comigo? Ó, se você pegar esse meu elemento aqui e colocar aqui nessa posição, tá? O meu nó I vai corresponder ao nó 1 e o meu nó 2 vai corresponder ao nó J, tá? Então, o nó J aqui equivale ao nó 2 global. Beleza? E eu posso fazer isso com todos os elementos. Veja, o elemento 2, tá? O I vai ser igual, vai ser 2, o J vai ser 3. O E3, tá? O I vai ser 3 e o J vai ser 4. E assim por diante, né? Beleza, pessoal? Então, como é que a gente vai montar, vai somar os efeitos desse local, tá? Como é que a gente vai montar, somar os efeitos locais? Veja, eu vou chamar de K1, tá? K maiúsculo, já. O efeito do elemento 1 sobre a matriz global, tá bom? O efeito do elemento 1 sobre a matriz global. A matriz global, eu sei que é uma matriz de 6 linhas por 6 colunas. Tem 7 colunas, né? Então deixa eu eliminar uma coluna aqui. Então, é uma matriz 6 por 6, tá? A gente sabe disso já de cara. Por quê? Porque eu tenho 6 nós globais, tá bom? Então, eu inicialmente vou preencher tudo zero aqui, tá? Por quê? Porque a maior parte dos valores vão ser zero, tá? Então, para facilitar aqui a ideia. Tá. Então, veja. Qual é a ideia aqui da coisa, tá? O meu elemento 1, tá? O nó I dele está associado ao elemento 1, ao nó 1 global, e o meu nó J está associado ao nó 2 global, tá? E pela função de forma que a gente escolheu, que é zero em qualquer nó que não está associado ao elemento, tá? Então, esse meu elemento só vai influenciar no nó 1 e no nó 2, tá? O nó 3, o nó 4, o nó 5 e o nó 6, ele não influencia. Eu já sei que é zero, tá? A influência dele sobre esses elementos. Então, eu posso dizer que qualquer termo dessa minha matriz que contenha índice I ou J, tá? Dessa matriz, que contenha qualquer índice 3 a 6, tá? Vai ser zero. Então, por exemplo, esse índice aqui, ó, K é linha 1, não é isso? Coluna 3. Então, é zero, porque é coluna 3. Então, coluna 3 estaria associado com nó 3, tá? Então, é zero. Esse termo aqui, linha 1, coluna 4. Coluna 4 está associado ao nó 4, então eu sei que esse termo é zero, é nulo, tá? Esse termo aqui, esse aqui é a linha 3, coluna 3. Então, ele está associado diretamente ao elemento 3, ao nó 3, tá? Então, não vai influenciar, o meu elemento 1 não vai influenciar no nó 3, beleza? Então, o meu elemento 1 só vai influenciar onde tiver índice nessa matriz 1 e 2, que está correlacionando ao nó 1 e ao nó 2, tá? Então, eu vou ter aqui, ó, o meu índice 1 vai ser equivalente ao índice II da minha matriz local, tá bom? Então,
Então esse índice aqui, ó, vai ser K1, tá? Vai ser o índice 1,1 local, tá? Da minha matriz local. Deixa eu ver se isso daqui vai dar certo. Não sei se nunca testei isso aqui, vamos ver se vai dar certo. Isso aqui vai ser o termo 1,2 da minha matriz K1, vai ser esse termo aqui, ó. Tá, vou colocar aqui. É isso que eu quero fazer, tá? Deixa eu ver se vai dar certo isso. Aqui é o termo 2,1. E esse aqui é o termo 2,2. Vai dar certo. Bom, tá aí. Tá? Então eu peguei essa minha matriz aqui e aloquei nos termos 1 e 2. Professor... ok. Eu ainda não entendi. Vamos lá, vamos fazer os demais. Vamos ver se você começa a visualizar. Tá? Vai ser a mesma coisa aqui. Deixa eu copiar aqui. Só que agora eu vou botar 0 e 0. Eu vou até fazer uma cópia com tudo 0. Vou até pegar aqui. Certo. Então, o meu elemento 2 está associado, meu elemento 2, aqui ó, está associado ao nó 2 e ao nó 3 global. Então, só vai ter valores em relação à linha 2, coluna 2, ou linha 3 e coluna 3. Tá? Todos os demais valores, tá, de linhas e colunas serão zero. Tá? Então, eu teria aqui valores diferentes de zero na minha linha 2, perdão, na minha coluna 2 e coluna 3, e na minha linha 2 na minha linha 3. Tá? Então, o meu termo, primeiro aqui eu estou tratando da minha matriz local, né? Do elemento 2, tá? Eu estou falando aqui, ó, matriz local do elemento 2, eu estou pegando essa matriz aqui, que é igual por sinal, mas vamos nesse caso aqui tratar como diferente, tá? Quando a gente for automatizar, aí eu passo para uma matriz genérica, tá? E aí esse meu termo aqui, ó, esse meu termo 2,2, tá? Global, vai ser o meu termo II dessa minha matriz aqui, tá? E assim por diante, ó, o termo 2,3 global vai ser esse meu termo aqui, ó, 1,2, tá? E assim por diante, porque são os nós que ela tem relação, tá? Então deixa eu botar tudo aqui. Então isso aqui vai ser meu termo 1,2 dessa matriz. Aqui vai ser o meu termo 2,1 da matriz. E esse vai ser o meu termo 1,2,2, né? Então tá aí, ó. Quem é a minha matriz, o efeito do meu elemento 2 na minha matriz K global, tá? É isso que eu estou falando aqui para vocês, tá? É isso que eu estou descrevendo. Então eu vou ter 5 matrizes dessas que eu vou ter que montar, né? Tem que montar 5 matrizes dessas. Vamos ver se cabe aqui. Com certeza não cabe, né? Então eu vou botar um aqui de lado. Vou botar essa aqui de lado. Para caber na folha só. K3. Então o meu K3, tá? Meu elemento 3, aqui ó, está associado ao nó 3 e 4 global. Então só vai ter colunas e linhas 3 e 4, tá? Então, o meu índice aqui 3,3 vai estar correlacionado ao meu índice 1,1 aqui local. Tá? Então, deixa eu pegar aqui. Meu índice 3,3 vai estar relacionado ao meu índice 1,1 global. E os demais também. Tá? Então, 1,2, 2,1, 2,2. O meu K4 meu K4 aqui, ó, está associado ao nó 4 e 5, tá? 4 e 5. Então,
O meu índice 1 aqui, local, vai estar associado ao índice 4 global. Tá? O meu índice 2 local vai estar relacionado ao 5. Tá? O meu índice 1 local vai estar associado ao 4. E o meu nó 2 local, meu índice 2 local vai estar associado ao índice 5 global. Veja que eu só estou alocando, né, pessoal, diferentemente aqui, né? Ó, os valores são iguais, porque internamente é igual, né? Tá? Mas, porque a matriz local é igual, né? Os L são iguais, a matriz local é igual, então os valores são iguais, só muda a posição aqui na minha matriz global, né? Que é o efeito de cada elemento no global. Tá? E o meu K5 para finalizar, tá? Vai ser aqui, né? Tá? Eu acho que já deu para entender a ideia. Perdão, aqui é 1, 2, 1, 2, 2. Então tá aí, matriz K5. Agora veja, quem vai ser a minha matriz K finalmente? Tá? Minha matriz K agora sim eu posso somar. Tá? K1, K1 mais K2, mais K3, mais K4, mais K5. Tá? Então vai ser essa é a minha matriz K aí. Então veja que ela é exatamente igual ao da outra solução. Deixa eu abrir aqui. Vê que ela dá exatamente igual, tá, pessoal? Beleza? Ela é exatamente igual. Tá? Depois vocês comparam aí. Mas é exatamente igual e tem que dar exatamente igual mesmo. Porque a gente está fazendo a mesma coisa, sendo que de uma forma diferente, tá? Mas no final das contas é a mesma coisa que a gente está fazendo. Vetor F a gente vai fazer a mesma coisa, tá? Pro vetor F. Então eu vou dizer que eu não vou precisar mais disso aqui. Deletar. Isso aqui também não vou precisar mais. Tá. O meu vetor F, tá? 1, tá? Ele vai ser, a gente sabe já de cara que ele vai ser um vetor de 6 linhas, né, e uma coluna, uma matriz, né. E inicialmente também eu vou considerar tudo zero, tá? Então, o meu elemento 1 está diretamente relacionado com o nó 1 e com o nó 2, então ele vai estar relacionado a esses dois termos aqui, tá? Então, o meu F1, esse termo aqui vai ser o meu F1, 1, e esse meu termo aqui vai ser meu F1, 2. Tá? Então, só aloquei global. Então, isso aqui é a minha contribuição do elemento 1 no meu vetor global, tá? Na minha matriz global. Tô copiando aqui para acelerar. Vai ser meu F2, F3, F4. Aqui é 0, 0. Ah, tá, pessoal, ó. Supostamente o que eu fiz lá em cima tá errado, tá? Porque eu esqueci de mudar o índice dos... Perdão, aqui tá errado. Aqui tá errado também. Veja, o meu elemento 2, o meu nó I local está relacionado ao nó 2 global, né? E o meu nó J local está relacionado ao nó 3 global, tá? Então tá aqui o correto, tá? O correto é esse. Mas lá em cima, o que é que eu errei aqui, ó? Eu botei tudo em função da matriz 1, né? Só essa daqui que eu mexi, ó. Então aqui, na verdade, K3, aqui eu deveria estar pegando a 3 aqui, ó. 3, 3. Mas como é só iguais, aí não deu erro, né? Por isso que eu não identifiquei também. Aqui 4, 4, 4, 4. E aqui 5, 5. Tá? Não vai mudar nada, efetivamente, mas o correto é esse, tá? Então eu tenho que pegar da matriz local do elemento que eu estou tratando, tá?
Mesma coisa aqui, eu tenho que pegar do vetor local do elemento que eu estou tratando. Então aqui é F1, que tá, é o elemento 1, contribuição do elemento 1. Tá? Então estou pegando a matriz local do elemento 1 e aqui é a matriz local do elemento 2. Tá? E tem que ser assim para todos. Tá? Tem que ser assim para todos. O F3 aqui, ó, o primeiro nó do elemento 3 está correlacionado ao nó 3 global. E o meu primeiro nó do elemento 4 está correlacionado ao nó 4 global, perdão. Adiante. Tentar botar tudo no mesmo alinhamento aqui. F5. Beleza? Então tá aí a contribuição de cada elemento. Então o meu vetor final vai ser igual a F1 mais F2 mais F3 mais F4 mais F5. Beleza? Então tá aí o meu vetor global F. Tá chamando de F maiúsculo aqui. Tá? Vamos comparar lá, ó. 0.08, 0.038, 0.042, né? Então tá tudo batendo, né? Perfeitinho. Tá? E a partir daqui, pessoal, é igual. Tá? A partir daqui é igual. Então eu vou copiar aqui. Isso e isso. A diferença aqui é que aqui é F maiúsculo. Tá? E aqui, na verdade, né, pessoal? Eu tenho que fazer um tratamento diferenciado aí. Porque eu não tenho essas funções de forma criada aqui, né? Essas funções de forma global. Tá? Então eu tenho que tratar aqui de forma local. Beleza? Então eu vou fazer o seguinte. Deixa eu apagar aqui. Veja. Isso aqui não vai dar certo. O que eu vou fazer é o seguinte. Eu vou somar o efeito de cada elemento aqui também. Tá? Então aqui eu vou botar I de 1 até número de elementos. Né? Veja que o número de elementos é o número de nós menos 1. Tá? Para esse caso aqui específico. Então o número de nós aqui eu estou contando como o número de linhas do vetor x, que é o vetor posição. Tá? É o vetor posição. Então eu tenho 6 elementos, vou ter 6 nós, eu vou ter 5 elementos. Tá? E o meu φ aqui vai ser o somatório da contribuição de cada elemento. Tá? Sendo que dentro de cada elemento, o que eu tenho é o seguinte. Ó. Φ, eu vou botar aqui de forma grosseira, tá? Mas daqui a pouco a gente ajeita isso. Mais φj vezes nij. Não é? Então, cada elemento aqui é isso aí que eu tenho. Tá? Para cada elemento, de 1 a 5, eu tenho esse efeito. Tá? Em que I aqui é o nó da esquerda e o J é o nó da direita. Tá? Então, o elemento I aqui vai estar associado com o nó I, com o primeiro nó, o nó da esquerda. Então, esse aqui vai ser o nó I, o J vai ser o nó I mais 1. Tá bom? Então, esse é o primeiro ponto que eu já resolvi. Tá? O segundo ponto é que essa minha função de forma aqui, eu deixei em função de x e de xm, né? Tá? Não sei se você se lembra, deixa eu voltar aqui. Deixei aqui, ó, em função de x, tá? Perdão, aqui, em função de x e de xm. Então eu tenho que dizer quem é esse xm. E xm vai ser para esse caso aqui, tá? De ni, quer dizer, para ambos os casos, na verdade, né? X vai ser o x associado com o nó, né? Então vai ser x i, tá bom? E vai ser igual para esse aqui também.
Então, não sei se ficou confuso. Eu acho que isso aqui está correto. Vamos testar aqui para ver. Bom, aparentemente não está correto. Deixa eu só ver aqui o que é que está errado. Tá. Então o erro é o seguinte, pessoal. Isso daqui só é válido, tá, no subdomínio do elemento. Então eu tenho que multiplicar isso aqui pelo domínio, tá, pelo subdomínio. Então, esse é o erro, tá? E aí qual é o subdomínio do elemento I, né? Do elemento I. Para não confundir aqui, tá, pessoal? Vou botar M aqui, tá? Vou botar M, aqui eu vou botar M também. Aqui eu vou botar M. Tá? Só para não confundir o I e o J com M. Tá? Então, o intervalo que ele será válido será do x, a posição xm, até a posição xm mais L. Tá? Então veja que agora bateu. O único erro aqui é justamente no subdomínio aqui, ó, no intervalo, né, que eu tenho que botar um dos dois lados aberto. Tá? Deixa eu só ver como é que eu corrijo isso. Vou botar aqui maior. Bom, aqui foi. Tá? Então tem que deixar um dos intervalos aberto, tá, pessoal? No caso, o da esquerda aqui, ó, tá? O primeiro, para ele dar certo. E para ficar com um diagrama bonito, né? Tá? Mas lembrando que o correto é válido no intervalo cheio, tá? É válido no intervalo cheio. Isso aqui é só uma forma numérica, tá? Que o Matcad interpreta isso daqui. Aí tem que deixar assim para ficar com um gráfico bonitinho. Mas veja que o gráfico aqui, ó, ficou exatamente igual ao que a gente vinha trabalhando. Beleza? A esse caso aqui. Beleza? Da outra solução. Então, essa é a ideia aqui, ó. Trabalhar de forma local e transformar para global. Então, veja. A gente montou a matriz K local, as matrizes K local de cada elemento e as matrizes F também de cada elemento. Tá? Local. Depois nós transformamos para global. Tá? Tanto a matriz K quanto a matriz F. E depois resolvemos para o global. Faltou botar aqui, ó. Vou botar aqui, ó. Resolvendo no global. Resolvendo no global. Beleza? E aí a minha função φ vai ser o somatório da função φ de cada elemento. E a função φ de cada elemento é isso daqui, né? É a função φ, é o valor φi vezes a função de forma ni, função φj vezes a função de forma. Valor φj multiplicado pela função de forma nj, tá? Para cada elemento. Tá? Eu errei aí, esqueci do intervalo, mas corrigi, acho que deu para entender a ideia, beleza? Então estou somando aqui ó, o efeito de cada elemento individualmente. Solução 2 está feita. Tá? O vídeo já está extremamente grande, né? Mas eu vou finalizar, eu vou automatizar isso daqui, tá? Como a gente fez para outra questão. Para esse caso específico, vou ter que usar uma programaçãozinha leve, tá? Um for, vou ter que botar um forzinho aí, tá? Um pequeno. Bom, para esse caso específico, vou ter que usar for, tá? Eu não consegui solucionar sem usar um for, beleza? Mas aí eu vou mostrar aqui como usa, tá? E vocês já evoluem também nesse lado, tá? Então vou salvar aqui. Solução 3, beleza? Então vamos automatizar aí o que a gente consegue automatizar, tá? O que eu vou conseguir automatizar. Primeiro, a montagem desse meu vetor F posição aqui, tá? Que eu quero para qualquer L que eu escolher, ou seja, para qualquer subdivisão que eu escolher, tá? Eu tenho um vetor de posição automatizado, beleza? A primeira coisa eu poderia até botar o número de elementos, né? Mas eu vou botar aqui o comprimento que eu fiz assim para o outro, então vou manter para esse também, tá? Mas aqui qualquer coisa só depois mudar rapidamente. Primeira coisa que eu vou fazer, tá? É colocar aqui um índice, tá? Um índice i variando de 1 até
tá? Até o valor do domínio, que é 1, né? Tá? O comprimento do domínio, que é 1, dividido por L, né? Isso vai ser de 1 até 5, tá? Só que aqui eu vou botar mais 1, tá? Que é para contar os meus 6 nós, tá? Então aqui eu estou criando o meu o índice para associar cada um das minhas posições, tá? E aí a minha posição xi, tá? Ou seja, a minha posição x1, x2 até x6 vai ser igual a quem? Vai ser igual a... Então, o meu primeiro nó vai ser 0, então vai ser igual a 0 mais alguma coisa, tá? 0 mais I vezes L. Acredito que seja isso, vamos checar. Não foi, tá? Porque, no caso, eu tenho que começar do zero, né? Então, não é 0 mais I vezes L. É o seguinte, ó. Vai ser I menos 1 vezes 0. Beleza? Então, pessoal, essa é a linha de raciocínio que eu uso, tá? Talvez seja devagar, mas é a forma que eu encontro para achar isso fácil. Então, se eu dividir por 0,1, vão ser 10 elementos. Então, eu vou ter aqui de 0 até 1. Beleza, então está correto essa minha linha de raciocínio aí. Se eu tiver 0,5, vão ser 2 elementos. Tá? 0, 0,5 e 1. Então, 3 nós. Beleza. Então, está aí criado a minha automatização. Tá? Eu não preciso mais colocar o vetor posições, apenas isso daqui. Ó. Vou botar até verde aqui, eu gosto de botar verde, o que é que eu preciso inserir. Tá? Então, vou botar aqui verde. Tá? Esse é um valor que eu preciso inserir, o comprimento do elemento. Tá? Então, primeiro 0,2, que é o que a questão pediu. Né? Bom, então vamos automatizar isso aqui agora. Tá? Que na verdade já está automatizado, né? Pelo que eu estou vendo, já está automatizado. Já está automatizado. Agora esse L eu poderia usar o mesmo, né? Não, esse L vai de 1 até 5, esse aqui vai de 1 até 6. Então esse L está aqui isolado, está correto. Então está automatizado isso aqui, né? Acredito eu que esteja automatizado. Tá? Vou deletar isso, porque eu não preciso disso. Ok. Veja que está tudo calculando certinho, né? Beleza. Agora o que eu preciso automatizar mesmo vai ser essa transformação do local em global. Tá? O resto já está automatizado. Esse aqui já está automatizado. Esse aqui também está automatizado já. Então o que eu preciso automatizar efetivamente é a minha transformação do global no local. Ou no local, do local para o global, certo? Então vamos deletar aqui. Ok. Como é que a gente vai fazer isso? Tá. Antes de automatizar em si, eu queria apresentar um conceito do que a gente chama de matriz de incidência. É uma transformação, é uma matriz utilizada para transformar, tá? Justamente para expandir e alocar os termos, tá? Expandir ou contrair, tanto faz. É importante, pessoal, esse conceito aqui de matriz de incidência, porque é o que a gente vai estar utilizando na prática em elementos finitos, tá? Existem outros métodos, mas o que eu utilizo é esse, tá? Aí vai cada um de cada um automatizar o processo, mas eu gosto de trabalhar com essa matriz de incidência, tá? Então, a matriz de incidência, a matriz I aqui, é a matriz que nós vamos utilizar para transformar o local no global ou vice-versa, tá? Ou global no local. Então, o primeiro conceito que a gente tem que entender é o seguinte, olha, eu tenho uma matriz local, casinho, né? Que é uma matriz N por N, certo? Essa matriz é uma matriz N por N, tá? No caso aqui do nosso caso específico é 2 por 2, né? E eu quero transformar essa matriz, a primeira coisa que eu quero fazer é transformar essa matriz numa matriz K, né? M por M, certo? M por M. No caso, 6 por 6, nesse nosso caso particular, né? O que é que eu vou fazer? Eu vou fazer duas multiplicações de matrizes, tá? Eu vou multiplicar aqui
pela matriz I e aqui pela matriz I também, tá? De incidência, tá? Essa matriz I é a matriz de incidência. Só que aqui eu vou botar a matriz transposta, beleza? Então, veja bem, se eu quero transformar N colunas em M colunas, eu vou multiplicar esse vetor aqui, essa matriz KNN, por uma matriz de dimensões N, tá? Por M. Tá? Primeiro, porque o número de colunas aqui dessa matriz tem que ser igual ao número de linhas dessa outra, né? Para dar para multiplicar, para poder multiplicar. Mas a solução disso daqui vai me dar, vou botar aqui, vai me dar uma matriz N por M. Concorda comigo? Isso aqui, ó, esse trecho aqui, né? E aqui eu ainda tenho que multiplicar pela transposta. Se a minha matriz de incidência é N por M, tá? A transposta vai ser M por N, correto? Então, eu multiplicando esses dois termos eu consigo, porque o meu número de colunas aqui é igual ao número de linhas. Então, eu vou ter, a partir daqui, uma matriz tá? Uma matriz M por M. Então, esse é o primeiro ponto. Esse é o primeiro ponto. É a transformada, é a ampliação, tá? A extensão. A extensão da minha matriz. Então, eu sei que a minha matriz I, veja, daqui eu sei que a minha matriz I tem que ser uma matriz de tamanho N por M, em que N é o número de nós locais e M é o número de nós globais. Certo? Nós ou grau de liberdade, tá, pessoal? Vamos estar trabalhando aqui com nós, porque cada ponto, cada nó só tem um grau de liberdade, então é a mesma coisa. Então esse é o primeiro ponto. Então a minha matriz aqui nesse meu caso, de incidência, vai ser sempre 2 por 6, tá? Porque 2 é o número de termos da minha matriz local, de nós local, e 6 é o número de nós global, né? Isso para o caso em que eu divido em 5 elementos, né? Então, o tamanho da matriz global vai depender da quantidade de elementos. Então, vocês já sabem disso. De nós, né? Segundo ponto. Essa matriz de incidência, ela vai ser uma matriz de zeros e uns, tá? Ela não tem a intenção de modificar o valor. Ela só tem a intenção de estender a matriz, amplificar a matriz, tá? Ou reduzir, tanto faz, tá? Ou seja, mudar as dimensões da matriz e realocar os termos, tá? Ela não tem a intenção de modificar os valores do termo. Então, por isso que essa matriz só tem zeros e uns. E veja que ela só vai ter o único 1 por linha e por coluna, tá? Ela não pode ter mais de um número diferente de zero em cada linha e coluna, senão ele vai estar mudando o valor no final das contas, tá bom? E como é que a gente vai montar isso? Olha, a minha matriz, essa minha matriz aqui de incidência, ela correlaciona os nós locais com os globais. Acredito que vocês já entenderam isso daqui. Então, o que a gente vai fazer, olha, aquela relação. O meu nó I local corresponde ao qual nó global? Tá? A qual nó global? Então, vou mudar aqui. Então, eu tenho que achar a relação entre o nó local e o nó global. Tá? Então, por exemplo, para esse nosso caso específico, o nosso elemento 2, né? Elemento 2. Elemento é 2. Né? Ele vai ter aqui o nó IJ, certo? Em que I está correlacionado ao nó 2 global e o J está correlacionado ao nó 3 global. Beleza? E para esse caso aqui, a minha matriz de incidência vai ser da seguinte maneira. Tá? Presta atenção. O meu termo
Tá, deixa eu ver como é que eu explico assim melhor, tá? A minha matriz aqui, tá? Vai estar correlacionando MN, tá? Vou chamar assim. Esse índice, esse aqui é um valor, tá? De uma determinada posição da minha matriz I de incidência. Tá? Deixa eu fazer ao contrário para não confundir. NM. Tá? Então é o seguinte. Se o meu nó1, meu nó I aqui vai ser o 1 local, tá? E o meu J vai ser o 2 global, o 2 local. Então, o meu índice I 1,2 vai ser igual a 1, tá? Por quê? Porque eu estou correlacionando o meu nó local ao meu nó global, certo? Estou relacionando o meu nó 1 local com o meu nó 2 global. E o meu termo I2, 3 vai ser igual a 1. Os demais termos serão todos igual a 0, tá? Apenas os termos que eu correlacionar o número local ao número global é que vão ser igual a 1. Então vamos fazer isso aqui rapidamente. Vou fazer para algumas matrizes, vou fazer para a matriz 2 aqui, né? Então a minha matriz 2 aqui, ó, vão ser duas linhas e 6 colunas, né? A gente já viu isso. Vai ser tudo zero inicialmente, ok? E eu sei que o meu nó local 1 vai estar correlacionado ao meu nó 2 global, então vou botar 1 aqui. E o meu nó 2 local, linha 2, vai estar correlacionado ao nó 3 global, coluna 3. Tá? Então meu I2 vai ser isso aí. Então, o meu K2 eu posso encontrar fazendo I transposta multiplicado por K2 multiplicado por I. 2, tá? Faltou o 2 aqui, I2, né? Então, se eu botar igual aqui, veja que ele está posicionado exatamente, né, na posição correta. Veja, o meu K2 aqui, ó, veja que está posicionado exatamente aqui onde eu botei, certo? Mesma coisa eu poderia fazer com todos os outros, tá? Só que eu vou fazer isso de forma automatizada. Então, meu I3, tá? Aqui, I3, 3, 3, 3. O meu I3 aqui, veja aqui que eu estou multiplicando por 0, então ele está ficando uma matriz 6 por 6, 0, né? Mas aqui eu vou botar dois termos igual a 1, tá? Veja, no meu I3 aqui, o meu nó 1 do elemento I3 está correlacionado ao nó 3 global. E o meu nó 1, meu nó 2 local está relacionado ao nó 4 global. Tá? Então veja que aí ele posiciona corretamente. Veja. Então essa é a ideia da matriz de incidência. Tá? Então eu vou automatizar isso. Qualquer coisa vocês fazem de todos os elementos aí para checar se está batendo corretamente. Mas eu vou automatizar isso num pequeno loop. Tá bom? Num pequeno loop utilizando for. Vamos lá. Primeiro eu vou montar uma matriz K global, tá? Em que ela é toda de zero, tá? Então eu vou montar uma matriz toda de zero. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou montar uma matriz aqui, ó, rows de x toda de zero. Então como é que eu vou fazer isso? Eu estou dizendo que o termo K, quantidade de nós por quantidade de nós, tá, é igual a zero. Quando eu faço isso, igual a zero. Tá? Quando eu faço isso, eu estou dizendo que a minha matriz K, ele vai criar uma matriz de K, todas de zero, tá? Porque eu estou dizendo que esse meu elemento é zero. Então ele vai criar tudo que tiver para trás, ele vai criar igual a zero também. Tá? Veja, se eu tenho um termo aqui, se eu tenho 10 termos, ele vai... Ou seja, se eu boto L igual a 0.1, eu vou criar 10 elementos. Então eu vou ter 12, tá? Uma matriz 12 por 12. Então ele está criando aqui uma matriz 12 por 12 de zeros. Perdão, 11 por 11. Tá? 11 por 11. 12 por 12 não, 11 por 11.
ok? Então não quero isso. Só estou criando a matriz 0 por 0 porque eu vou preencher, dentro do for, eu vou estar preenchendo ela, beleza? Só que eu vou chamar essa matriz aqui de KG, tá? Porque ela não vai ser a minha matriz final, vai ser KG, vai ser um KG qualquer. E aí eu vou dizer o seguinte, olha, que K é igual a... Aí sim eu vou criar um for, tá? Então eu vou vir aqui em Programming for, tá? Criei um for aqui, tá? Então o que é que eu vou fazer aqui? Presta atenção, pessoal. Eu vou somar a contribuição de cada elemento numa matriz global, na matriz K global. Então eu vou somar, eu vou fazer um for de 1, tá? De 1. Opa, não tá indo. Ah, não, perdão, de 1 não. De um i qualquer pertencente. Então o for aqui, pessoal, tá? Eu vou fazer o for de m pertencente, tá? A 1 até rows de x menos 1, ou seja, a quantidade de elementos, tá? Isso aqui é a quantidade de elementos. Mas antes disso eu esqueci de uma parte, tá? Eu esqueci de uma parte aqui. Eu vou criar uma matriz que justamente vai me dizer a correlação entre o nó local e o nó global, tá? Ou seja, em qual posição está o nó global, o nó local em relação ao global. Veja que eu não precisaria fazer isso, tá? Eu poderia fazer tudo dentro do for, mas eu preferi fazer assim. Tá? Então eu vou criar aqui uma matriz elementos, tá? Matriz LM, tá? De elementos, tá? Em que essa matriz ela terá dimensões, vão ter 5 linhas, tá? Porque cada linha vai estar associada a um elemento diferente. Então eu vou botar aqui, ó, tá aqui T minúsculo, sei lá, tá? De 1 até, na verdade eu já criei, né? Eu vou botar L, então eu vou utilizar o próprio L aqui, o próprio L de cima, tá? Que é o número de elementos, né? Então, o meu termo aqui dessa matriz, a minha linha vai corresponder a L, a minha coluna 1, eu vou chamar do próprio L. O que é que eu estou fazendo aqui? Eu estou numerando os elementos, tá? Estou numerando os elementos. Então, se eu botar aqui LM, tá? É igual a 1, 2, 3, 4, 5. Tá? Então, eu estou dizendo que essa primeira coluna aqui dessa minha matriz vai ser a numeração do elemento. Tá? Então, o elemento 1, elemento 2, elemento 3, elemento 4 e assim diante. Tá? Esse meu elemento, a minha coluna 2 vai ser o número de nós, o número do nó inicial, tá? O número global, tá? Do nó i, beleza? Então, o meu elemento 1 vai ter o nó i equivalente a 1, tá? Global. O meu elemento 2 vai ter o elemento vai ter o nó 1 local equivalente ao 2 global, tá? E assim por diante. E o meu nó 2 global, local, perdão, meu nó 2 local vai ser L mais 1, né? Sempre, para esse caso aqui. Tá? Então, L3 aqui. Tá? Então veja, o que, é que eu estou dizendo aqui? Ó? O meu elemento 1 vai estar relacionado ao nó 1 e 2 global. O meu elemento 2 vai estar relacionado ao nó 3, 2 e 3 global. O meu elemento do 3 vai estar relacionado ao nó 3 e 4 global. E assim por diante. Tá? É isso que eu estou fazendo aqui. Só criei isso. Que é para facilitar o meu for. Tá? Mas eu não precisaria fazer isso não. Eu não precisaria estar fazendo isso. Mas foi uma forma que eu encontrei de tornar mais visual, tá? A coisa. Eu não sei se está ajudando, para mim ficou mais fácil de entender. Mas eu poderia eliminar isso aqui facilmente. Bom, então para M, né? Dentro, então que eu podia botar até rows, ao invés de botar isso aqui, poderia botar rows, né? Já do vetor elemento, né? Elemento. Aí fica mais claro, né? É a quantidade de elementos. Tá bom. Então o que eu vou fazer primeiro é criar uma matriz de incidência uma matriz de incidência, perdão, toda de zeros, tá? Da mesma forma que eu fiz para a matriz KG, eu vou criar aqui uma matriz de incidência toda de zero. Então eu vou dizer aqui, ó, que o termo, o índice, né, rows, tá? E aí eu vou ter que botar da matriz K local, tá? Ou seja, está pegando 2 aqui, tá? Termo 2 para esse caso. E rows, tá?
de x, tá? Que é o número de nós, que vai ser por consequência o número, a dimensão da minha matriz global. Tá? Então eu vou dizer que isso daqui vai ser 0. Então perceba aqui, dentro da programação, quando eu quero atribuir um valor, eu não vou botar 2 pontos igual não, tá? Eu vou colocar esse índice aqui, ó, que é shift, tá? Shift colchete, tá? Ou você vem aqui, ó, em programming, tá? E tá aqui a setinha, beleza? Então vou atribuir o valor 0 a esse índice aqui. O que é que eu estou fazendo? Estou criando uma matriz de zeros, tá? De 2 linhas e 6 colunas, beleza? É isso que eu estou fazendo. Para esse caso específico. Né? Se eu aumentar o número de elementos, vão ser 2, vai ser uma matriz 2 linhas por mais colunas, né? Se eu tenho 11 nós globais, vai ser 2 por 11. O segundo passo vai ser atribuir os valores 1, tá? Os valores que são igual a 1. E aí eu sei, pessoal, porque, por exemplo, cada m desse, ele vai entrar no loop aqui, ó, e cada m vai ser relativo a um elemento, né? Então, quando ele tiver m igual a 1 aqui, ele vai estar correlacionado ao elemento 1. Então, quando eu tiver com o elemento 1, no elemento 1, tá? O meu índice 1, tá? Ou seja, a linha 1 dessa minha matriz de incidência, vírgula, esse valor aqui, ó, que é o número do nó esquerdo, tá? Então eu vou botar aqui, ó, elemento 2, m,2, tá? Que é segunda coluna, m linha, né? Aí m vai depender do elemento que eu estou tratando aqui no for, tá? Quando tiver no elemento 1, ele vai pegar o elemento 1. Quando tiver no m igual a 2, ele vai pegar aqui o elemento 2, tá? Isso vai ser igual, perdão. Então eu vou atribuir isso igual a 1, tá? E eu vou fazer a mesma coisa, sendo que a linha 2 aqui da minha matriz de incidência vai estar associada ao elemento M3, tá? Ou seja, a essa coluna aqui 3. Veja que eu podia facilmente resolver isso sem essa matriz elemento aqui, mas eu criei, tá? De forma a facilitar a minha vida aqui, tá? Para explicar, pelo menos. Não sei se a explicação ficou boa, tá? Mas bom, o que eu estou fazendo aqui, tá, é criar a matriz de incidência, tá? Estou fazendo aqui é criar a matriz de incidência. Então eu criei uma matriz de zeros, assim como eu fiz inicialmente, só que manual. E estou atribuindo 1 ao elemento da linha 1, tá? E para a coluna igual a esses números aqui, para cada m, tá? E a linha 2 da matriz de incidência eu estou associando a cada valor desse aqui, ó, vai variando com m, né? Variando com m, beleza? Para cada for. Então, a minha matriz K do elemento, tá? De cada elemento individual, tá? A gente já viu que ela vai ser, tá? I transposto multiplicado por K do elemento, tá? Então eu vou botar M porque ele vai estar dentro do for, tá? Vezes I, beleza? Tá dando erro, as dimensões não batem. Ok, pessoal. Está dizendo que a quantidade de não bate porque, na verdade, aqui eu estou fazendo uma matriz 0 por 0 de 6, né? De 5 linhas por 6 colunas. E K por que está com 5 linhas? K não era para estar com 5 linhas. K era para estar apenas com 2 linhas e 2 colunas. Então deixa eu botar aqui K1. Tem 2 linhas e 2 colunas. Tá. Tá. Porque ele tá pegando aqui, ó, esse K aqui, ó. Na verdade eu tenho que botar KM aqui dentro, ó. Tá, tem que botar KM. Porque esse caso, não sei se vocês se lembram, pessoal, é uma matriz de matrizes, né? Então ele tá pegando o tamanho dessa matriz aqui, que são 5 termos, tá? Então ele tá perfeito. Aqui eu tenho que botar KM, ele vai estar correto. Ó. Se eu botar KM,
perdão, K1, por exemplo, que aqui não estou variando o M, né? Aí ele pega uma matriz 2 por 6, perfeito. Então o erro era esse, tá? Aqui eu tenho que botar KM. Tá? Então ele está calculando aí, ó, ele está aqui. Se eu pedir para ele entregar KE, ele vai estar me entregando esse termo aqui, ó, tá? Tudo. Porque na verdade ele está somando 6 vezes aqui, né? Esses elementos, tá? Só que acontece, quando eu digo que esse elemento, esse termo da minha matriz I é 1, tá? E eu volto e digo que outro termo da minha matriz é 1 também, tá? Eu estou acrescentando termos, tá? Se eu chamar aqui a matriz I, se eu perguntar quem é a matriz I depois dos 6 loops, eu vou ter uma matriz desse tipo aqui, tá? E percebam, eu não sei se vocês perceberam, pessoal, mas qualquer valor que eu botar aqui por último vai ser o meu valor associado a K, tá? Eu estou botando aqui, ó, que K é igual a alguma coisa, tá? E aí ele vai sempre associar o meu K ao meu último termo aqui que eu botar. Beleza? Então eu não quero isso. Eu quero que toda vez que passe o loop, ele zere esses dois elementos. Então eu vou repetir esses dois elementos aqui, depois desse trecho aqui, e vou botar igual a zero. Por quê? Porque eu preciso zerar novamente a minha matriz, tá? Eu preciso zerar novamente a minha matriz. Então, deixa eu apagar aqui só uma coisa. Bom, agora ele está me dando a matriz 0, 0, porque quando terminar todos os loops que passar por aqui vai dar 0. Mas se eu chamar KE aqui, tá? Ele vai me dar o último K, né? O último K do elemento, que é o K5, né? K5. Então, aqui está o K5, tá? Porque, na verdade, eu preciso somar cada efeito. Eu não estou somando nada. Estou calculando 6 vezes, mas não estou somando entre eles, tá? Então, o que eu preciso fazer aqui é o seguinte, ó. KG é igual a KG mais KE, tá? Então, cada vez que ele passar por aqui no loop, ele vai somar KE, certo? KG inicialmente é 0, que eu atribuí tudo 0 aqui inicialmente, tá? E aí ele vai estar somando com KE a cada loop que ele passar, tá? Ele vai somar o K do elemento 1, o K do elemento 2, o K do elemento 3, o K do elemento 4 até o 5, tá? E aí aqui eu ainda estou chamando KE, mas se eu botar aqui KG, tá? Ele vai montar a minha matriz global. Então, tá programado aí, pessoal, tá automatizado, tá? Se eu botar aqui 0.1, vamos ser aqui, ó, matriz 10 por 10, 11 por 11, perdão, tá? Matriz 11 por 11, então tá automatizado, beleza? Não sei se deu para entender, mas vocês pensam aí direitinho, tá com vocês? Eu vou apagar isso aqui para não ficar enchendo o saco também. Tá? E eu vou fazer a mesma coisa para a matriz, para o vetor F. Tá? Deixa eu voltar aqui para 0.2. Vou fazer essa mesma coisa para o vetor F, exatamente igual. Exatamente igual. Tá? Eu poderia até fazer no mesmo loop, né? Mas tá? Vou chamar aqui de FG A I. Tá. Aqui vai ser igual, aqui igual, igual. A diferença é o seguinte, ó, que eu não preciso multiplicar duas vezes. Tá? Como é um vetor só coluna, tá? Só preciso expandir as linhas, né? A quantidade de linhas. Então só preciso multiplicar uma vez aqui. Tá? Volta lá para a explicação inicial e pensa direitinho, pessoal, para aquela explicação do tamanho das matrizes, né? Se eu só preciso expandir o número de linhas, então eu só preciso multiplicar por uma incidência e a incidência transposta aqui. Tá bom? E aí eu vou, aqui esse aqui vai ser o meu vetor FE, tá? Aqui vai ser FG, aqui vai ser FG mais FE. Depois eu volto a zerar os elementos, então eu vou chamar aqui FG. Aqui eu vou denominar de F, vai ser meu vetor F. Tá? Deixa eu ver qual é o erro. Tá, porque aqui na verdade eu só tenho isso daqui, tá? E essa é a minha matriz. Tá certo aqui, 6 linhas. O que está errado é a quantidade de linhas. Então deixa eu só ver aqui uma coisa. Deixa eu ver se na verdade é multiplicar por I aqui. Também não. Ah, tá. Aqui é F, né? Aqui é F. Transposto. Pronto, agora sim.
Tá? Faltou eu mudar isso aqui. Então, F, tá aí meu vetor F. Tá? Se eu colocar agora N igual a 1000, vai estar certinho aí. Então, preciso tirar isso. Posso tirar isso aqui também. Tá? Resolvendo no global. Vou botar na outra linha mesmo, para ver. Perdendo tempo. Resolvendo para o global, eu já tenho a matriz K, tenho o F, está tudo automatizado aí. Tá? Então, vamos lá, só pensar. Aqui eu posso botar aqui o número de elementos, né? Rows da matriz de elementos, né? Já que eu criei. Rows da matriz de elementos. Vai ficar mais claro, né? Que eu estou somando os elementos, tá? Dá no mesmo. Então eu vou botar aqui, ó. 0.05. Deixa eu tirar isso que tá. Quanto maior fica, mais ele. Eu não preciso chamar ele, na verdade, né? Foi só uma forma de ilustrar para vocês, ó. Vê que se aproximou bem mais, né, pessoal? Tá bem mais próximo, né? Aqui eu estou tratando com 20 elementos, né? 21 elementos. Beleza? Se eu botar 100 aqui, ó. Se eu botar 100 elementos. 0.01. Tá com 100 elementos. Vê que não dá para ver nem a diferença. Deu um errinho aqui, mas foi questão de intervalos, tá? Eu preciso aqui, ó. Me preocupar com isso daqui, ó. Também. Deixa eu botar dividido por 1000. Tá? Não se preocupe com isso não, tá, pessoal? Aqui ele está calculando certo. Tá? Isso aqui é um errinho aqui, a questão dos intervalos. É a relação entre os intervalos. Tá batendo, o intervalo está chocando aqui com... Não está batendo com o valor dos intervalos aqui de x que eu estou adotando, tá? Mas não se preocupe com isso. Tá? Isso aqui é só um errinho do programa, da interpretação do programa aqui, que eu não estou sabendo fazer no programa aqui, tá? Mas em termos de equação numérica está correto. Veja que bate bonitinho, né, pessoal? Uma curva em cima da outra quando a gente vai aumentando a quantidade de elementos, beleza? Então, vou voltar para L igual a 0.2. Tá tudo certinho aí. Finalizamos esse exemplo com as 3 soluções que eu tinha proposto inicialmente, tá? Uma forma 100% manual, considerando o efeito global, considerando as funções de forma global. Uma forma manual, mas considerando o efeito local e transformando para o global. E depois uma automatizada, que é isso que é elementos finitos, pessoal. A facilidade de você automatizar o problema, tá? E discretizado, beleza? Então, fica aí salvo, tá? Vou estar colocando lá no portal para vocês. Essa aula, pessoal, ficou bastante longa, mas vocês podem aí, vocês sabem que está dividido em 3 partes, né? A solução. Vocês podem olhar cada parte individualizada, beleza? Então essa aula fica por aqui. Até a próxima. Tchau, tchau.